uma mudança qualitativa suficiente para que ele fosse forte o suficiente. Então, houve uma mudança qualitativa? Houve. Para melhor? Não. Houve uma mudança insuficiente. Então, houve uma mudança para pior, pequena. Então, a mudança também no desenvolvimento pode ser positiva ou negativa, certo? Mas houve uma mudança na melhora, ou, aliás, na qualidade daquele osso. Então, é um desenvolvimento, certo? O processo de crescimento e desenvolvimento humano. Em ciência, a ideia de desenvolvimento não significa que haja sempre melhora na qualidade. Foi o que eu falei para vocês. O desenvolvimento ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Olha o exemplo aí. Na terceira idade, há muitos desgastes estruturais e funcionais, como perda de tecido ósseo, diminuição da capacidade visual auditiva. Então, aí há um exemplo clássico de desenvolvimento negativo. A gente tem perdas de algumas funcionalidades, a gente tem perdas de algumas partes do metabolismo que vão se tornar negativas. Entretanto, a terceira idade está dentro do processo de desenvolvimento, ou seja, mesmo sendo negativo, há um desenvolvimento. Olha aí, um exemplo clássico. A criança, ela nasce sem dente. Há uma dentição nela, é o dente de leite, e a partir daí há uma queda daquilo, cai aqueles dentes. Então, houve uma melhora no desenvolvimento, depois houve uma piora. A partir daí, cresce-se de novo os dentes, que são os dentes definitivos, há uma melhora nesse desenvolvimento novamente, né? Se você não cuidar direito dos seus dentes, o que acontece? Eles vão cair de novo. Há novamente um desenvolvimento, uma mudança na qualidade, só que agora negativa, certo? Ideias equivocadas sobre o crescimento e desenvolvimento humano. A criança que se alonga desde a infância cresce mais do que a não se alonga? Novamente, crescimento tem uma carga genética. A criança ela só vai crescer até onde a carga genética dela permitir. Fora isso, não cresce mais, tá? Então, se alongar ou não alongar, pode ajudar ou não, mas não quer dizer que a que alonga vai ficar maior do que a não alonga. Mesmo serve para os esportes. Quem faz natação cresce mais. Quem faz basquete cresce mais. Não. Quem faz musculação não cresce. Não, nós já sabemos que todos os esportes, se forem bem aplicados, vai fazer com que haja desenvolvimento adequado da criança de qualquer maneira. Meninos crescem até 21 anos de idade, a menina até os 18. A personalidade da pessoa não se modifica ao longo da vida. Personalidade modifica sim, tá? Ela está sempre em mutação. Ela sempre se muda. Até os 7 anos, normalmente, é onde a gente tem uma fixação dessa personalidade. Mas a gente está sempre em mudança, está sempre em desenvolvimento. A criança que pratica basquetebol cresce mais do que as outras? Não. Há tarefas que devem ser desempenhadas somente por homens e outras por mulheres? Não. Todas as tarefas podem ser desempenhadas pelos seres humanos. Se for de mais força, um homem tem mais facilidade. Não quer dizer que a mulher não possa se fazer. Todas as atividades podem ser feitas por qualquer ser humano. Na velhice, terceira idade, a pessoa não é capaz de aprender. Sempre há aprendizado, independente da faixa etária. Tem coisas que são mais fáceis de se aprender quando crianças? Sim. Tem coisas que são mais fáceis de se aprender com a terceira idade? Também. Isso depende, a gente vai ver futuramente, que a gente vai detalhar isso. Mas, por exemplo, o inglês ou uma língua estrangeira é muito mais fácil da criança aprender do que o idoso. A plasticidade do cérebro ela é muito maior na criança. Então, até 3 anos de idade é muito mais fácil aprender várias línguas do que uma pessoa da terceira idade, uma pessoa com uma idade mais avançada. Maturação. O que seria o processo de maturação? Maturação é um processo pelo qual o organismo atinge o ponto máximo de desenvolvimento de uma função biológica ou psicológica. O
que seria um ponto máximo? A maturação seria um desenvolvimento? Sim, ela é um desenvolvimento, tá? Mas ela vai chegar no ápice da sua maturação, do seu estado. Tipo assim, a maturação sexual. O homem ou a mulher é mais fácil de se exemplificar como. Onde é que é a maturação sexual feminina? É quando ela menstrua, é quando o seu corpo tá ali preparado para gerar outra vida. Ele para de, dali ele chegou no ápice da sua maturação, da sua transformação, dali ele não se transforma mais, certo? É o que a gente chama de puberdade, né? Vamos mais. Envolve uma modificação interna do organismo, corresponde a um programa de desenvolvimento característico da espécie, da filogenia, que pode receber maior ou menor influência do ambiente. Então, o ambiente ele pode influenciar nesse processo da maturação? Sim. Por exemplo, alimentação. Hoje em dia, alimentação cheia de hormônio. As meninas estão menstruando, estão se maturando cada vez muito mais cedo do que antigamente. Então, já é um meio externo influenciando nessa maturação. A maturação é marcada por acontecimentos ou estados específicos, como maturação dentária e a puberdade, que é a maturação sexual. A gente falou um pouquinho do dente, né? Qual seria a maturação dentária? É quando o homem, ou quando o ser humano, ele chega na dentição definitiva. Aí é a maturação dentária, daí ele não modifica mais, certo? Fatores internos que influenciam o crescimento e o desenvolvimento. São características genéticas, são coisas que vão ser intrínsecas ao ser humano, tá? E são normalmente inconscientes. E as externas são o que vem de fora, como alimentação, uso de medicamentos, a família, a cultura, a sociedade, escola, poluição ambiental, desastre, aquilo que vai vir de fora para modificar o ser humano. Fatores que influenciam o crescimento e desenvolvimento, novamente, né? Fatores internos e externos podem estar combinados no processo de desenvolvimento humano. Por exemplo, certa predisposição genética para intolerância à lactose. A gente colocou isso lá no AVA. Então, se o ser humano ele nasce com intolerância à lactose, ele vai poder se alimentar do leite da mãe? Não, ele não vai poder se alimentar. Porém, isso é uma influência interna, é o corpo dele internamente que não pode vir dali, que não pode ter acesso àquele tipo de alimento. Porém, externamente, que é a alimentação, a mãe, o pai ou o médico pode passar uma dieta com outro tipo de leite, digamos o leite de soja, que não tem lactose, ao qual a criança ela pode se alimentar. Então, houve um fator interno, que é a intolerância à lactose, influenciando no desenvolvimento, e um fator externo, que veio de fora, que é a alimentação, que foi adequada para que aquela criança seja apresente um desenvolvimento mais adequado. Então, nós temos aí o exemplo de fator externo e interno. Aí nós temos o quê? Uma mesma pessoa, intraindividuais e interindividuais, não tem lá, eu vou colocar isso futuramente, mas já vou falar um pouquinho aqui para vocês. Uma pessoa com variações intraindividuais. Uma mesma pessoa apresenta variações em uma característica ao longo da vida. Exemplo, pessoas afetadas por irradiação modificam em algumas características geneticamente determinadas. Interindividuais, características típicas de uma faixa etária nas diversificadas entre várias pessoas. Garotas que menstruam em idades diferentes. Por exemplo, intraindividual é aquilo que é próprio do indivíduo, é uma modificação que vai acontecer no indivíduo, em mim. Aconteceu somente em mim e não aos que estão ao meu redor, não à espécie que está ao redor. Já interindividuais acontece entre indivíduos.
E aí ele dá a característica, dá o exemplo de pessoas que vão menstruar, tem uma mesma característica, né, que é da espécie, que é a menstruação, mas vão menstruar em idades diferentes, certo? E aí, essa parte de intra-individuais tem outros exemplos, ao qual eu vou falar com um pouquinho mais de propriedade na próxima aula, tá bom? Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Daqui a pouco estarei postando para vocês. Preste atenção, vejam com carinho, tirem suas dúvidas, tá bom? Um abraço.